Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Estamos chegando ao fim do nosso estudo de 1 Coríntios. Quem não pegou desde o início, gente, tem todas as aulas, todos os encontros gravados do tempo de mesa, tem no YouTube. Quem não acompanhou o estudo, o aprofundamento que nós vivemos nesses últimos meses, dentro de Coríntios, é só ir lá que tem tudo gravado. Quem gosta de estudar a palavra, de aprofundar na palavra, vai no YouTube, tem tudo lá. E quem ainda não se inscreveu, faça o favor de se inscrever. Tem umas amigas que eu não vi que estão inscritas lá no meu canal ainda, tá? Vou puxar a orelha mesmo, que não se inscreveram ainda, vou, puxar a orelhinha. Vai lá se inscrever no canal. Quanto mais mulheres se inscrevendo, mais os vídeos chegam para outras pessoas. Essa semana eu já comentei com vocês que eu tinha aberto aqui eu tô pelo YouTube também, ao vivo, e chegou uma mulher, escreveu uma mensagem perguntando quem era Jesus. 2026, gente. Tem gente que não sabe quem é Jesus. Ela tinha sido criada numa religião budista e ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, quem é Jesus. Pensa, imagina. Imagina se a gente não é obediente, começa a colocar nossa carinha aqui para fazer vídeo e abrir live. Ontem eu falava com uma amiga, ela falou, eu me sinto meio desconfortável de fazer live. Eu digo, eu também. Pode não parecer com a minha cara, mas eu me sinto desconfortável, muitas vezes eu não quero, mas não é mais sobre o meu querer. Não é sobre o que eu me sinto confortável de fazer. E muito eu melhorei a minha comunicação porque eu me coloquei em ambientes de desconforto, em situações de desconforto, de fazer muitas vezes o que eu não queria fazer. E não era sobre o que eu não queria fazer. É porque a nossa mente, ela só gosta e só quer fazer aquilo que ela já conhece. Aquilo que ela não conhece, ela sempre vai dar um jeitinho de, picar mula. Eu não vou fazer isso, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, eu não sei falar. Daí começa aqueles monte de historinha na nossa cabeça e a gente vai caindo nos nossos próprios contos. Minha avó chamava do conto do vigário, né? Quem já escutou essa frase da avó, gente? Isso é o conto do vigário. É o conto. A gente conta várias histórias e a gente fala que quer crescer, que quer prosperar, que quer evoluir, mas a gente permite muitas vezes a nossa mente manter a gente no mesmo lugar de sempre. Pela minha mente, eu nunca tinha começado a abrir live. Pela minha mente, eu não tinha aberto canal no YouTube. Pela minha mente, eu estaria lá fazendo o cabelinho que eu sabia fazer. Eu tinha autoridade naquilo, aquilo era bom. Mas ficar no mesmo lugar não prospera. Pensar e aceitar as mesmas histórias não prospera, não evolui, não avança. E muitas vezes, a Caroline está aqui hoje, muitas vezes, quase 100% das vezes, vai dar um arrepio na espinha, vai dar dor de barriga, vai dar até vontade de ir pro banheiro correndo na hora que tu vai abrir uma live. Já aconteceu várias vezes comigo. Se eu falar que nunca aconteceu nada, olá, seja muito, muito bem-vindo. Olha, tem gente da França, glória a Deus. Gente, vai dar dor de barriga, vai dar desconforto. Tem uma coisa que eu sempre falo, vai de fralda, bota a fralda e vai. Porque é aí que tu vai crescer, é aí que tu vai evoluir, é aí que tu vai viver experiências extraordinárias. Muitas vezes a gente já está vivendo muitos resultados extraordinários e a gente nem percebe. É só olhar para quem a gente foi antes. Quem eu fui antes de ser o que eu sou hoje? Quem era eu há 10 anos atrás? Quem era? E aí a gente já vai colocando um sorrisão largo no nosso rosto, agradecendo e celebrando antecipadamente tudo que está por vir. Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom, 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 bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve.
Obrigada, Pai, pela tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada pela minha vida. Obrigada porque hoje eu acordei. Gratidão pela minha saúde, meu corpo impecável. Eu tenho todos os dedos das minhas mãos. Eu tenho os meus pés, eu tenho as minhas pernas que me levam onde eu quiser. Embora muitas vezes eu não acredite na minha própria capacidade, porque a gente às vezes não acredita, ele acredita. Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de nenhuma filha. Não existe um pai que ame um filho incondicionalmente que desista dele. Não existe. Muitas vezes somos nós que desistimos de nós. E não é porque a gente quer, é porque a gente está interpretando o desistir de uma maneira errada. Que hoje, nessa sexta-feira, a gente desista de ser medíocre, que a gente desista de ser procrastinadora, que a gente desista de ser preguiçosa, para botar a melhor roupa, para arrumar o nosso cabelo. Se Jesus voltar hoje, como nós estaremos? A gente vai estar com aquele pijama velho o dia inteiro dentro de casa? Ou com aquela roupa velha, furada? Como está a nossa postura? Como está a nossa aparência? Porque como está a nossa aparência exterior é como está a nossa aparência interior. Tudo o que eu vejo fora de mim é o que está acontecendo dentro de mim. A interpretação da realidade que está acontecendo fora de mim, que eu estou vendo com os meus olhos naturais, nada mais é do que está acontecendo dentro de mim. Se hoje tem mulheres aqui que não vivem o que gostariam de viver, é porque dentro de ti tu tá interpretando coisas de maneira errada, sentimentos de maneira errada. Os nossos sentimentos, eles pregam peças na gente. A nossa mente prega peça na gente o tempo todo e a gente nem percebe. Muitas mulheres estão vivendo no piloto automático e nem percebem. Eu percebi dependência emocional com várias coisas dentro do jejum que a gente fez nesse mês. Coisas que, não, no natural, não, eu não sou dependente disso. Não, eu estava sendo sim. Estava sendo sim. Nós estamos muitas vezes dependente emocional de várias coisas e a gente nem percebe. A gente nunca pode ser dependente emocional de um café, a gente não pode ser de um alimento, ou do chimarrão, ou do churrasco, ou de um prato favorito. Não. As filhas espirituais, elas têm postura e fala como filhas espirituais. Como uma filha espiritual pode falar e deve falar? O alimento principal da filha espiritual, ele não é sólido. A gente não pega ele. Tá aqui o alimento. A palavra, bem como Jesus deixou para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Por que que no primeiro momento do dia a gente deve, em honra, entregar a primícia do dia para Deus? Por quê? E não para a gente. Quando a gente acorda desesperada, querendo comer, a gente está querendo entregar o primeiro momento do dia para nós mesmos, para minha carne. Eu tô com fome, eu quero comer, eu não consigo ficar sem comer de manhã. Tu já tá primiciando o teu dia para ti. E daí muitas vezes a gente diz que não, eu não tenho ego, eu sou humilde. Eu sou um alecrim dourado, maravilhosa, mas está entregando o teu primeiro momento do dia só para ti. Para o teu estômago, para as tuas vontades, para os teus prazeres. Por que que eu digo que eu gosto muito de fazer jejum? Porque é um nível de governo que eu mesma me coloco todos os dias. Até agora eu não comi, tô só na aguinha. Só na água. Não é sobre deixar de comer, é sobre o nível de governo que eu quero levar a minha mente. Porque se eu não governar as minhas próprias emoções, os meus próprios impulsos, se eu, que falo da palavra aqui, que eu sou a mulher sábia que edifica o lar, e eu não executo a prudência, eu estou sendo incongruente, eu estou mentindo para mim mesma, não estou mentindo para vocês.
Eu estou mentindo para mim. Eu estou enganando a mim mesma. Se meu pai, o nosso pai que nos colocou aqui, ele disse que nós governaríamos sobre todas as coisas, o todas as coisas é dentro da gente, não é fora da gente. Tudo começa dentro. Como aprender a governar os seus impulsos? Cai para dentro do jejum, porque eu estou ensinando tudo isso, eu vou ensinar tudo sobre isso para as mulheres que estão dentro da comunidade. A Maria Cristina está aqui, a Vanessa está aqui, a Vanessa eliminou 9 quilos em 21 dias. Gente, meu Deus, 9 quilos em 21 dias. E não é sobre o corpo. Não é sobre o corpo. Eram sobre coisas, questões emocionais que ela estava vivendo. Assim como eu nem me pesei ainda, mas as minhas roupas, as mesmas roupas que eu estava usando 21 dias antes de começar o propósito, elas estão todas folgadas. Não sei, na minha intenção não era emagrecer. A minha intenção era resolver questões emocionais que estavam ocultas em mim, questões espirituais que estavam ocultas. Essas coisas, elas só são reveladas. Assim como a nossa identidade, a nossa essência, ela é revelada pra gente, ninguém ativa a identidade. A nossa identidade, ela é revelada pra gente, conforme a gente vai renunciando às nossas próprias vontades. Naturalmente, este corpo aqui, essa matéria, ela começa a colher frutos de escolhas emocionais e espirituais que a gente faz. Só que assim, Cris, como é que eu vou resolver um rolê que eu nem sei? Faça jejum, que tudo tu vai entender. A Maria Cristina tá rindo, porque é exatamente isso que acontece. O jejum, eles pegam na nossa carinha, assim, ó, a nossa dependência emocional nas comidas, nas pessoas, nos ambientes, os nossos nãos que a gente deve falar e a gente não fala. Jejum é isso, gente. A filha amada de Deus, que não se coloca dentro de um jejum espiritual, ela ainda não entendeu o que está acontecendo. Ó, chegou até a bater minha porta. Ela ainda não entendeu o que está acontecendo. Jesus, quando ele se batizou, ele fez jejum. E ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. O nosso alimento, a gente não deve buscar por alimento sólido. Como filhas espirituais, Jesus mostrou o caminho. Eu sou uma filha espiritual, eu morri para minha carne, escolhi matar minha carne todos os dias, bem como a gente já vem conversando, falando no tempo de mesa. Eu escolho matar minha carne todos os dias, eu escolho renunciar aos meus prazeres todos os dias. E isso é bom. Por que eu falo, às vezes eu brinco, eu amo fazer jejum? Porque é bom renunciar, é bom aprender a governar, é bom crescer, é bom. Se não fosse bom, Jesus não teria deixado esse caminho para a gente percorrer. Se não fosse bom, ele não teria ensinado para a gente sobre o jejum. Mas ele ensinou. Por isso que ele é o caminho. Quando a gente chega o caminho que Jesus caminhou, o caminho que Jesus percorreu, a gente vai aprendendo e crescendo e prosperando e evoluindo, porque ele deixou esse caminho para a gente. Olha que lindo! Eu não me canso de agradecer. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Logo eu, que eu era o bichinho mais teimoso da face da terra, eu não mudava por nada, eu não escutava ninguém, eu não me permitia ser liderada por ninguém. Hoje, todo ano eu tenho uma mentora. Hoje, todo ano eu invisto em algo para ter o meu próprio desenvolvimento, porque eu sei o preço que a gente paga de não saber das coisas. O povo hoje morre por falta de conhecimento, muita gente está morrendo por conta disso. Gente, não existe pobreza, não existe escassez, não existe miséria. Existe um povo que ainda não entendeu que tudo começa dentro, não é fora. De novo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, da minha própria boca.
Toda palavra que é lançada da minha boca é uma semente. O que eu estou falando? No aqui e agora. Eu estou declarando palavras de vida sobre a minha vida, sobre o meu ambiente, sobre a minha casa. Gente, eu falo não para ninguém ter pena de mim, mas para dizer para vocês que tudo é possível que crê. Eu vim de uma família, eu morava num barraco que dava para olhar o mato na rua. Eu não tinha banheiro dentro da minha casa, a gente tinha patente. Não interessa de onde tu vem, interessa aonde tu quer chegar, quem tu quer se tornar. Eu nunca, desde criança, quando não tinha nada, eu já acreditava que tinha tudo. Tudo que eu precisava, eu olhava para mim e eu olhava para as pessoas. Por exemplo, a dona do mercado que tinha tudo. Qual é a diferença minha para ela? Eu olhava para ela, não tem nenhuma diferença, eu tenho tudo que eu preciso para conquistar o que eu quero. É tão óbvio e é. Nós temos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos aqui e agora, nós temos tudo. Não há nada, nada, absolutamente nada, nada, neste tempo, neste momento. Tudo o que a gente precisa, a gente já tem. Só que a nossa mente, lembre que eu falei no começo, a nossa mente, ela ama pregar peça. Ela adora se enfiar num vitimismo, num coitadismo. Ai, coitadinha de mim. Ai, sofrenilda, coitadinha de mim. Ai, meu Deus, eu não tenho o que comer. Ai, eu não tenho como viajar. Ai, eu não tenho como conquistar. Tu tem tudo que tu precisa dentro de ti. Todas nós aqui. Não é sobre dinheiro. Não é sobre coisas. Não é, nunca foi e nunca será. É sobre decisões e escolhas diárias. Diárias. É diariamente. Diariamente. Aí depois, ontem a Carolyn trouxe 1 Coríntios 16. Hoje a gente vai entrar em 1 Coríntios 16, 5, onde Paulo faz alguns pedidos pessoais, que diz assim, ó, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Se meu pai permitir. Porque um filho, uma filha espiritual, só age conforme o que o pai direciona. Só age conforme o que o pai orienta, não a sua própria vontade. De novo, pela minha própria vontade, eu não estaria nem aqui hoje falando. Porque eu era extremamente tímida, eu não sabia falar direito. Essa era a minha vontade, mas não era a minha vontade. Era a vontade das minhas interpretações, dos meus sentimentos, das minhas limitações. Quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, ele começa a tirar essa mentira que a gente conta todos os dias. Tu não é tímida, tu não é envergonhada. A partir do momento que tu perguntar, pedir a Deus instrução, ele vai te dar. Então, se Deus permitir, eu vou ficar aqui nesse tempo de mesa, o tempo que ele quiser, eu vou ficar no tempo de mesa. O tempo que ele quiser, eu vou morar nessa casa que eu tô morando agora. E ele já me falou, essa casa, tu vai viver um tempo de descanso. E esse tempo de descanso vai chegar ao fim, em algum momento. Porque são etapas. Não se apegue, filha amada. Quanto mais rápido tu desapegar das coisas que tu tem, escuta bem, quanto mais tempo, mais rápido tu desapegar das coisas que tu tem, mais rápido tu vai acessar verdadeiramente quem tu é. Porque quem tu é não é o que tu tem. Quanta aceleração eu já vivi na minha vida quando eu comecei a desapegar de todas as coisas que eu tinha, que na verdade nem eram minhas. Eu achava que eram minhas. Imagina se Paulo tivesse se apegado às pessoas, os lugares que ele passou.
sem antes perguntar, Deus, ô pai, tu quer que eu fique quanto tempo aqui? Ô pai, tu quer que eu permaneça aqui ou tu quer que eu vá para outro lugar? Tanto que ele disse, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor me permitir. Eu quero ficar um tempo aqui com vocês. Mas será que Deus quer? Eu amo esse lugar que eu tô morando hoje. Ele é exatamente como eu criei na minha cabeça, nos meus pensamentos. Essa realidade que eu vivo hoje, eu projetei essa realidade. Não é de agora que eu vivo isso, projeção da realidade que eu quero viver. Não é de hoje. Desde a primeira casa que eu comprei lá com meus 26 anos. Não é de hoje. Eu projeto a realidade o tempo todo. Isso está em nós. Deus nos fez imagem e semelhança dele para a gente criar todas as coisas com base no quê? Nas nossas emoções, nas nossas interpretações, nos nossos sentimentos. Agora, como é que tu vai criar uma realidade que tu quer viver fora de ti, se tu não governa nada nem dentro de ti? Tu nem pediu instrução para Deus, pai, quanto tempo tu quer que eu fique aqui? Eu amava a primeira casa. E eu nem era convertida, nem imaginava isso, mas eu já vivia uma mudança de mentalidade. Porque eu fui chamada para isso, para mudar a minha mentalidade, para governar sobre essas coisas. E eu falei, tá bom, eu já entendi, vou desapegar. Fui para uma casa que era exatamente a casa que eu queria, com piscina, com jardim de inverno, que eu pudesse atender minhas clientes em casa, separado da casa. Era exatamente, eu criei aquilo. Que eu pudesse ir de bicicleta para tudo que era lado. Exatamente assim eu criei. Quando as coisas começaram a acontecer, meu marido olhou para mim, meu Deus, que boca abençoada, hein? Todas nós temos essa boca abençoada. Todas nós. Eu não sou favorita, não existem filhas favoritas. Existem filhas que estão dispostas e disponíveis a renunciar às suas próprias vontades. Apóstolo Paulo falou, se o Senhor permitir, se Ele quiser, quando Ele quiser. Quando eu entrei naquela casa, que era exatamente o meu sonho, tinha tudo que eu queria, era uma casa de 3 andares, era linda, tinha verde, tinha natureza. As pessoas entravam lá e falavam, meu Deus, como é que tu descobriu isso aqui? Não foi eu que descobri, foi Deus que me entregou. Mas ele já me falou para eu não me apegar a esse lugar, porque logo, logo eu vou sair. E o que aconteceu? Logo, logo eu saí. Não porque ele mandou, foi porque ele falou, desapega. Quanto mais rápido tu desapegar, mais tu vai crescer, mais tu vai evoluir, mais tu vai prosperar. E não é prosperar, não é adquirir coisas. Não é. É crescer. A gente só cresce quando a gente desapega. Quando a gente fala, pai, ó, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, assim na terra, como é no céu. Assim na terra, como é no céu. No reino já existe tudo, só que a gente fica tão apegada a coisas pequenininhas. O que é uma casa perto do reino? O que é uma casa e um carro, um lugar perto de tudo que Deus já deu para nós? Não é nada. Aí depois, Deus me pediu tudo de novo. E não era um tudo parcial, que nem da outra vez, era um tudo, tudo. Eu falei, amém. Toda vez que a gente tiver com o nosso coração em coisas, Deus ele vai pedir as coisas. Não porque ele é ruim, mas porque o nosso coração ele nunca pode estar nas coisas. As coisas são para ser usadas. Só, fim. Fim. Imagina, a caneta ela tá aqui para eu usar ela. Imagina se eu não usasse ela. Fim. A água tá aqui para eu beber ela. Fim. Cada coisa tem uma utilidade. E eu não posso me apegar a nada. Nada. A gente não pode se pegar a nada. A gente fala assim, ó, se o Senhor quiser, se Deus permitir. É? Será? Tem gente que, ó, Deus já mandou largar umas amizades aí, ó, anos. E a bênção não largou.
Tem gente aí que Deus já falou assim, ó, larga essas vestes e ó, aí quando eu tiver dinheiro, eu troco as minhas vestes. Nunca aconteceu isso comigo. Primeiro eu fazia a limpa do meu roupeiro, eu tirava os negócios que Deus não queria mais que eu usasse, depois que ele vinha com a provisão. A gente quer barganhar. Ai, Deus, primeiro eu quero a provisão para ir lá comprar uns lookinho novo. Aí depois eu dou as minhas coisas. Não, 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 não. Primeiro tu te desfaz dessas vestes antigas e depois eu venho com a provisão. Não existe barganhar. É primeiro a gente move, primeiro a gente age e depois papai vem com aquilo que a gente quer. Não existe presentear a criança que rodou. Primeiro tu vai lá, estuda, te dedica, aí tu ganha o prêmio. Sempre existe um movimento antes de a gente receber algo. Não existe ficar sentada igual o bando de crente que existe por aí. Não estou aqui para julgar crente, mas é o que acontece. Essa é a realidade. Ah, eu estou aqui esperando com a minha Bíblia na mão. Quando Deus quiser, as coisas vão acontecer. Amada, Deus já quis. Só que tu não quer. É mais fácil colocar a responsabilidade em Deus, de tu não te movimentar e fazer o que precisa ser feito, do que tu mesmo admitir que tu não quer fazer. E tu fica esperando alguém fazer por ti. Não existe isso. Antes de Deus entregar qualquer coisa para um filho, ele vai exigir uma renúncia de algo. E todas aqui já sabem do que eu estou falando. Não existe nenhuma mulher aqui que não sabe o que eu estou falando. Mas permanecerei em Éfeso até Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quando eu estou diante de Deus, eu falo, Pai, eu ficarei aqui enquanto o Senhor permitir, eu farei isso enquanto o Senhor quiser. Portas se abrem diante de nós. Ambientes se abrem diante de nós. A gente só é compatível com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente aceita, com aquilo que a gente escolhe. Se o ambiente que eu vivo hoje, ele não é agradável para mim, algo dentro de mim é compatível com isso. Quando eu morava no meio da vila, e eu posso falar porque eu já morei no meio da vila, tá tudo bem, é processo. Não queira ficar nessa situação o resto da vida. Não queira achar que isso é o fim. Eu era compatível com aquilo. Eu só morava no meio da vila porque algo dentro de mim ainda era compatível com aquilo. A pergunta é, pai, o que é compatível com o que eu ainda estou vivendo fora de mim, dentro de mim? O que dentro de mim está ressoando para eu estar vivendo isso que eu vivo fora de mim? A gente não atrai para nossa vida o que a gente quer. Ah, eu quero muito morar num condomínio. Não, não é sobre isso. A gente atrai quem a gente é. Se eu quero viver experiências de filha amada, eu preciso ser dentro de mim, conhecer essa filha amada, conhecer a minha identidade, fazer um jejum para Deus trazer a revelação de quem verdadeiramente eu sou nele. E há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Muitas vezes. Gente, quando a gente começa a abrir os nossos olhos espirituais, a gente percebe o tempo todo Deus agindo. Quantas vezes eu percebi Deus agindo na vida de mulheres e o fato de elas estarem contando as historinhas tristes do passado delas, elas não viam Deus falando na cara delas, dando oportunidade na cara delas. E eu olhava de fora e eu falava assim, Deus,
Se eu tô vendo isso, é porque eu já vivi isso. E realmente, quantas oportunidades eu perdi porque eu amava contar a história triste do meu passado. Ai, porque o que aconteceu comigo? Porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. E as coisas que eu tive. Quando eu comecei a largar as minhas histórias tristes do passado, eu comecei a perceber que nem todo nada que eu vivi era nada. Ai, gente. Nem tudo que a gente interpretou que era nada no nosso passado era nada. Agora, se vocês não quiserem ver o que eu tô falando, espiritualmente, vocês não vão ver. Percebam, nem tudo que a gente interpreta como nada é nada. Tudo é tudo. Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo, Deus é bom. Ele não colocaria nenhum filho aqui para passar necessidade. Mas a nossa interpretação diante das coisas que a gente viveu foi essa, e tem gente que vai morrer assim, julgando isso o certo. Lá no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo quer mudar a realidade, não sejamos hipócritas. Todo mundo quer viver bem. Eu só vivo bem hoje porque eu parei de ser hipócrita e mentir e achar que era bom ficar sempre correndo atrás e sempre viver para pagar boleto. Eu era agarrada nessa verdade. Que ser pobre é bom, que ser pobre é divertido. Mentira, mentira. É bom sim ter condição, é bom sim tu ir numa loja e gostar de uma coisa e comprar, não por consumo, não por consumo, porque eu também já fui consumista, mas porque tu gosta de desfrutar de coisas boas, mulheres reinantes gostam de coisas boas. Uma mulher reinante, uma mulher nobre que exerce o reino aqui e agora, que ativa o reino aqui e agora, ela gosta de coisas boas, ela não é hipócrita. Ela gosta de novas experiências. Ela gosta de sentar numa mesa com mulheres e ter uma boa conversa, uma conversa profunda, uma conversa com significância, não conversas vazias, conversa que não tem fundamento nenhum. Eu almejava ter um grupo como esse. Eu sonhava com um grupo como esse. Eu tinha ranço de papos vazios, de compras, de consumo. Embora eu fui muito tempo consumista, eu tinha pavor desse tipo de conversa. Para mim, uma conversa relevante é: eu estou passando por isso, eu estou buscando ajuda nisso, eu estou sendo arrogante nisso, eu quero ajudar nisso, eu quero crescer, eu quero me tornar a minha melhor versão, não para os outros, mas para mim mesma. Isso é uma conversa relevante. Tem gente que quer ajudar o mundo e não consegue ajudar a si mesma. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Vamos trazer isso para a gente. A gente não tem a força física. A força da mulher é a força emocional. É a força interna. A mulher é dentro, 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 coração, suporte. A mulher é ajudadora idônea do homem, não apontadora e julgadora. Nem do marido, nem dos filhos, nem dos parentes, nem dos pais, nem de ninguém. Estejam vigilantes, vigiem os pensamentos. Vigiem os pensamentos de vocês. Escolham sair desses pensamentos antigos, medíocres e limitantes. A gente só vive a realidade que a gente quer quando a gente escolhe deixar as histórias que a gente conta. Sejam homens de coragem. Sejamos corajosos. Eu não faço isso aqui porque eu sou maravilhosa, porque eu sou corajosa. Eu tive que exercer coragem para deixar muitas histórias tristes, para deixar a minha timidez, a minha vergonha de não falar.
Eu contava histórias para não falar. Eu contava histórias para não fazer. Eu contava histórias para não crescer. Tem mulher que conta história para não crescer, mas quer crescer. Olha o nível de bagunça mental. Eu quero muito prosperar. Eu quero morar bem. Mas não quer abandonar a velha vida, os velhos pensamentos, os velhos hábitos. Façam tudo com amor. Tudo. Tudo é tudo. Não é assim, ó, façam alguma coisa com amor. Façam tudo com amor. Aqui e agora. Não é assim, ó, vai ali e pensa se tu vai fazer isso com amor. Às vezes eu tô fazendo as coisas sem presença na hora. Volta pro presente e entrega com amor. Porque tudo que a gente faz com amor, a gente entrega com amor. É meio óbvio, né? Mas muitas vezes a gente está fazendo as coisas no piloto automático e adivinha o que a gente está entregando e nem percebe. Por isso que eu digo, a gente não é alecrim dourado. A gente se distrai o tempo todo, a gente julga o tempo todo, a gente aponta o tempo todo e nem percebe que os nossos olhos, eles devem estar sempre voltados para nós mesmos. Vocês sabem que os da casa de Stefanas foram o primeiro fruto da acácia, da caia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam às pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegre-me com a vinda de Stefanos, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Ou seja, sempre vai ter gente suprindo coisas o tempo todo que nós não estamos fazendo. Sempre vai ter alguém para fazer, sempre vai ter alguém, sempre vai ter. Sempre vai ter alguém para fazer. Se eu não estivesse fazendo isso aqui, alguém ia fazer. Alguém vai fazer e alguém vai desfrutar. Quando eu digo que eu agradeço pela vida de vocês, pelos nossos encontros aqui, porque eu cresço muito, é porque antes da mensagem chegar em vocês, ela chegou em mim. E eu estou sendo lapidada. Eu estou sendo esmagada. E no bom sentido. Porque meu pai, o nosso pai, ele quer sempre, o tempo todo, tirar o melhor de nós. O melhor. E para ele tirar o melhor de nós, o pior tem que sair. A parte ruim tem que sair. Quando a gente compra o azeite de oliva, o bagaço não vem junto. O caroço não vem junto. Vem só a essência de todo o processo que a azeitona viveu. A oliva, enfim. Vem só o processo, a essência. A gente não quer passar pelo processo e quer desfrutar das coisas. A gente precisa aprender, escolher desfrutar do processo. E naturalmente, consequentemente, a gente começa a viver tudo que é bom, porque tudo é bom. Não há nada que não é bom. Espírito, e é o de vocês também. Quantas pessoas que se levantaram, mesmo sem nem querer se levantar. E hoje eu honro e agradeço a vida de todas as mulheres que se levantaram para entregar a mensagem, porque se elas não tivessem em algum momento se levantado para entregar essa mensagem que hoje eu compartilho com vocês, eu não estaria aqui. Por isso que hoje nós recebemos a oportunidade de começar algo. Mesmo não sabendo, mesmo não falando bem, é no meio do caminho que a gente vai desenvolvendo autoridade. É no meio do caminho que a gente vai melhorando a nossa comunicação. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Uma criança começa a caminhar do dia para a noite? Não começa. Existe um processo para essa criança aprender a caminhar. Existe um processo para cada uma de vocês aprender a comunicar. Se vocês não começarem a falar hoje, vocês nunca vão comunicar da forma que vocês almejam. Se eu não tivesse começado a abrir minha boca mesmo com vergonha anos atrás, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês.
Sem vergonha. Começa hoje. Hoje. É hoje que começa a andar. É hoje que começa a se movimentar. Não existe amanhã, não existe segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. A gente tem exercício que a gente faz aqui em casa. Todo dia é segunda-feira. Todo dia é sábado, todo dia é domingo. Qual é o melhor dia? O dia que tu mais ama? Faça desse dia todos os dias. Quando a gente faz do dia que a gente ama, todos os dias, a gente para de esperar o sábado para desfrutar. A gente para de esperar o feriado para desfrutar. A gente para de esperar o domingo para desfrutar. A gente para de esperar as datas comemorativas para celebrar. Hoje é dia de celebrar porque nós estamos vivas. Hoje é dia de celebrar porque hoje a gente recebeu uma oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Não é amanhã que a gente recebeu a oportunidade, é hoje. Hoje. Valorizem homens como estes. Valorizem as pessoas que estão se levantando para que vocês se levantem. Como, Cris, que eu vou valorizar o que tu tá trazendo aqui para nós? Frutifique. Vai lá, marca uma live com uma amiga. Vai lá, abre um stories e fala do que tu tá aprendendo, que tá acessando. A gente aprende muito mais quando a gente está ensinando. É ou não é, Caroline? Quando tu abriu live no Instagram do nosso desafio, quem é que aprendeu? Foi tu. Ela foi, fez mesmo com vergonha, mesmo insegura, porque isso é normal. Não teve nenhuma vez que eu abri live que eu estava confortável. Que eu estava, uau, eu vou esperar o momento certo para eu estar 100% segura para abrir live. Hello? Nunca vai acontecer. A gente nunca vai estar 100% segura. Não existe, isso é uma ilusão, uma mentira. Eu nunca vou estar 100% pronta, mesmo sem o cenário ideal. Exatamente. Gente, não existe isso. Isso é uma história que a gente conta. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu não tinha o cenário ideal. Mas eu sabia que aquilo ia me ajudar a melhorar minha comunicação, ia me destravar minha voz, ia me ajudar a evoluir, a prosperar, porque prosperidade é crescer, não é enriquecer, são duas palavras totalmente diferentes. A mulher sábia, ela percebe todas as limitações dela, e mesmo assim, com todas as limitações dela, ela vai lá e começa a se movimentar para liberar essas coisas. Todas essas correntes que ela se prendeu. A tarefa de hoje para vocês, vai ter tarefa. Fazia tempo que eu não dava uma tarefa no tempo de mesa, fazia tempo. Mas a tarefa de hoje para vocês, ele está todas as correntes, toda a história que vem na tua cabeça. Faz o seguinte, pega o celular, vai lá no story e só abre a câmera. E percebe qual o sentimento que vem. Esse sentimento que vem, ele não é real. Tu interpretou esse sentimento e tu trouxe isso para tua verdade, para tua realidade. Tu só consegue desbloquear quando tu sabe da onde vem. Se tu não for lá, abrir a câmera e te permitir sentir, meu Deus, tá me dando dor de barriga. Por que tá me dando essa dor de barriga? É necessidade de aprovação? Ai, é que assim, né? Imagina o que vão pensar. E aí, o que vão pensar? Ninguém tá nem aí pra ti. Até hoje, todas as coisas que eu falei no Instagram e eu achava que eu ia ser perseguida e apontada, nunca aconteceu. Ninguém tá nem aí pra nós. Ninguém tá nem aí. Quando que tu vai começar a compartilhar o que tu sabe? Quando que tu vai começar a transbordar o que tu sabe? Tem mulher aqui que tá obesa, tá com o cérebro explodindo de tanta coisa que sabe. Como é que Deus vai trazer mais coisas para ti se nem as coisas que ele já te entregou tu transbordou?
Abre espaço, filha amada. Bora abrir espaço. Pai, eu declaro em nome de Jesus, nessa sexta-feira, esse céu que está aberto em cima de nós, Pai. Esse céu que está aberto, eu declaro sobre a minha vida e a vida dessas mulheres, que elas vão sim, Pai, abrir a tela do celular e elas vão se permitir sentir, se permitir desbloquear as coisas que estavam travadas dentro delas, Pai. Eu declaro desbloqueios, Pai. Desbloqueios. Eu vejo, eu visualizo mulheres sendo desbloqueadas. Não para ir lá se aparecer, porque não é sobre isso. Abrir um vídeo e falar e transbordar e compartilhar não é sobre se aparecer ou se achar melhor que ninguém, porque a gente não é. É sobre transbordar o que a gente já sabe, o que a gente já carrega. Tem mulheres com testemunhos lindos aqui nesse tempo de mesa, que tem vergonha de compartilhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem mulher morrendo porque tu tem vergonha de compartilhar. Quantas pessoas hoje eu posso falar que foram tocadas pelo amor de Jesus porque eu sou insuportável naquilo que eu acesso? Quantas mulheres foram ativadas na fé porque eu transbordei a minha fé? O que Deus me deu. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu não consigo ativar ninguém com a minha boca fechada, com vergonha, com timidez. Não, nenhuma de nós aqui consegue. Abre a boca e fala. Imagina se eu não tivesse aberto a minha boca, imagina se esse tempo de mesa não estivesse acontecendo, é porque uma mulher abriu a boca. Abre a tua boca. Tem um povo para cada uma de nós que está aqui, tem mulheres que eu nunca vou chegar. E que vocês, através da fala de vocês, os testemunhos de vocês de vida, não os de morte, os testemunhos de cura, de libertação, de restauração que vocês vivem com Jesus, que eu vivo com Jesus, eu era perseguidora de evangélico e hoje eu falo de Cristo, porque eu fui curada, eu fui ativada, eu fui restaurada. Eu não vou engolir uma verdade que eu vivo todos os dias, eu não vou guardar só para mim. É egoísmo a gente guardar só para a gente aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida todos os dias. Que nós não sejamos egoístas nesse tempo de ficar guardando o que Jesus está fazendo. Transbordem e dane-se o que vão pensar, o que vão achar. Quem não tem que estar na nossa vida não vai estar e Deus já era. Vai chegar pessoas novas na tua vida só quando tu largar a mão de querer ser aprovada pelas pessoas que já estão na tua vida. O único que eu devo satisfação é o meu pai que me chamou. Foi ele que me criou, ele me fez, ele me escolheu. É ele quem eu devo agradar e temer todos os dias. Mais ninguém. Mais ninguém. Sejam insuportáveis neste ponto, neste nível, nessa frequência. Eu vou ser insuportável de falar do que Jesus tem feito na minha vida. Porque almas serão salvas, pessoas vão ser salvas, assim como eu fui. Eu sei de onde eu saí, do lixo, do esgoto, da sujeira, da podridão. Porque Ele me tirou desse lugar. Eu não saí sozinha. Ele me tirou. Ele me tira todos os dias. Ele me tira da mentira todos os dias. Ele me ensina a me libertar da minha arrogância, do meu orgulho, das mágoas, das minhas feridas todos os dias. É só ele me ensina. Mas ninguém. Eu não sou capaz sozinha. Ele me capacita todos os dias. Toda vez que eu abro para fazer um vídeo, ele me capacita, não sou eu, ele. A minha vergonha nem aparece. A minha necessidade de ser aprovada nem aparece. Imagina se Jesus tivesse vergonha de espalhar o evangelho quando ele veio. Imagina se Jesus, com tudo que ele passou, tivesse desistido de fazer o que ele tinha que fazer no tempo que ele veio. Imagina se Jesus não tivesse falado o que precisava ser falado por necessidade de ser aprovado pelas pessoas naquele tempo. É isso que muitas mulheres hoje vivem. Tem medo de ser negada, rejeitada, excluída por falar a verdade. Sinto muito de dizer. Mas a cada dia que tu fica com a boca fechada, tu não fala, tem pessoas morrendo.
Tem pessoas desistindo da vida. E não é aquela vida que a gente conhece. Tem gente que não conhece o que a gente conhece porque tem muita gente de boca fechada, com vergonhinha de abrir a boca e falar, de se posicionar com amor, de falar com amor, de falar com verdade, de se permitir ser boca instrumento nesse tempo, nessa geração. Essa geração tem gente que abre a boca para falar, essa geração tá perdida, é? Por que tu não abre a boca para falar aquilo que tu tá acessando em Deus? Todas as curas que tu tá vivendo, tem gente doente porque a minha boca tava fechada. Não adianta reclamar que o mundo tá perdido e não fazer nada, ficar de braço cruzado e a Bíblia debaixo do braço. Lá no teu momentinho com Deus. E aí, o que tu vai fazer? Agora eu vou viver o evangelho. O ide e pregar o evangelho para todo mundo é sobre isso. É sobre acessar todos os níveis de revelação que Deus está nos trazendo e transbordar. Compartilhar. A gente compartilha aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe. Se a gente recebe e não compartilha, morre. Morre na gente. No cemitério tem um monte de gente que morreu com ideias incríveis, com palavras incríveis, com curas, porque tinha vergonha de compartilhar, tinha vergonha de falar, era insegura para fazer. Sinto te dizer, isso sempre vai vir. A diferença é o nível de governo que a gente exerce sobre essas coisas, esses pensamentos e esses sentimentos. O dever da filha amada é governar sobre essas coisas. Governar sobre essas coisas. E eu declaro sobre as nossas vidas que esse final de semana será um final de semana extraordinário na presença do nosso Pai. Que a gente não vai se prender a um sábado e um domingo para começar na segunda. A gente vai começar hoje, porque hoje é o dia de começar. Hoje é o dia de fazer. Hoje é o dia de plantar aquilo que a gente quer colher amanhã. Não adianta a gente querer colher uma vida boa amanhã se hoje a gente fica presa no passado, lembrando coisas ruins do passado. A gente não tem nem energia para plantar a palavra, a semente no dia de hoje, porque a gente está preso no passado. Façam uma lista de todas as coisas que vocês devem desistir. As inseguranças, os medos. Queiram mudar as palavras, os pensamentos. Queiram. Está nas nossas mãos. Que sejamos autorresponsáveis nesse tempo. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Deus não tem nada a ver com isso. Porque Ele já fez todas as coisas. Ele já fez. Não há nada, nada que vai ser. Tudo já foi. Tudo está sendo. E quando a gente se conecta a essa verdade, a essa frequência, a gente percebe todas as mentiras que a gente ainda carregava. E se a gente não quiser olhar para isso, a gente não vai ser curada, a gente não vai ser liberta, a gente não vai ser restaurada. Amém, mulheres? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Grato a Jesus. É isso aí, esse tempo é isso mesmo. Eu amo a vida de vocês. Tu queria falar alguma coisa, Maria Cristina? Fala. Não, acho que a Vanessa que levantou a mão primeiro, né? Não, tu levantou primeiro, tá? Para mim tá parecendo que tu levantou primeiro. Tá. Não, o que eu ia dizer é o só vou encerrar a gravação aqui para quem vai assistir depois, daí eu vou liberar para tu falar. Peraí. Tá bom. Até mais, mulheres que vão assistir o gravado depois. Beijo!